Aqui do Portal Metrópolis, também participante aqui do nosso programa do Contexto. Hoje, coloca o Sabino comigo, gente, aqui na tela. Oi, Sabino, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tudo Estava certo. dizendo aqui que nós estamos sem a Andresa já há mais de uma semana, ela que vem se recuperando aí de um problema de saúde, está nos assistindo agora, então, Andresa, fica de olho aí, que agora vem análise do Sabino sobre esse início agora do julgamento da fase de votos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, Mário Sabino, tivemos aí o voto do Alexandre de Moraes, extremamente didático, né? Foi praticamente a mesma coisa que ele fez na relatoria, leu toda a cronologia aí da suposta trama do golpe, sequer falou sobre a questão das divergências da delação do Mauro Cid, né? Acabou escapulindo disso aí, não deu nem chance dos demais ministros poderem falar sobre esse assunto. E falou por 5 horas, falou bastante. Chegou um momento que eu acho que apenas o Flávio Dino estava ouvindo o voto ali do ministro, viu? Não foi um voto, né? Isso aí não é um voto, e o vento levou. É isso, basicamente. É uma saga de Alexandre de Moraes, né? O que que você quer que eu diga? Me conte. Eu queria que Analisar o você quê? analisasse, primeiro, o tempo, que você já falou aí, que é uma saga épica, né? É praticamente um seriado de 5 horas, né? São cinco episódios de seriado da primeira turma, mas também sobre ele não deixar os ministros falarem ali nas preliminares. A gente já viu ali dois momentos de tensão com o ministro Luiz Fux no início. O Fux queria falar sobre as preliminares, e o segundo momento em que o ministro Luiz Fux falou: peraí, não tinha um combinado? Ninguém interrompeu o voto de ninguém? Por que o Flávio Dino está dando pitaco o tempo todo? Então, são esses pontos assim que a gente viu de mais interessante, de maior destaque num voto que não teve destaque, né? Foi uma leitura linear, não teve destaque. Começando pelo Fux, Neila, eu acho que eu congelei aí. Você está me ouvindo, não? Eu tô te ouvindo, gente, só a imagem do Sabino Ó, congelou mesmo. ok, ok. É, Começando pelo Fux, eu acho que as intervenções do Fux, tendo a crer, elas indicam que haverá uma divergência da parte do ministro em relação ao Alexandre de Moraes, e talvez essa divergência não seja tão pequena assim, tendo a crer, né? O... Pô, eu tenho que ficar olhando esse cara aqui na frente, pô, eu já vi durante 5 horas. A gente, agora sim, agora temos você, descongelado. Ah, nossa, parece... tá ruim, né? Eu não tô... Bom, enfim. Então, eu acho que o Luiz Fux, eu tendo a crer que a divergência dele, em função dessas intervenções, será maior do que a gente imagina. Pode ser que não. Porém, me parece que indica esse caminho de uma divergência mais profunda. Em relação ao voto do Moraes, é mais do mesmo, só Sim. que em 5 horas seguidas, né? Ele não trouxe nenhuma, a meu ver, nenhuma materialidade sobre o tal golpe. Veja, ele criminaliza reuniões, ele criminaliza opiniões, ele criminaliza declarações, ele criminaliza anotações. Olha aqui, Neila, se eu escrever aqui, meu plano de golpe de Estado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, etc, etc. E, independentemente do cargo que eu ocupe, isso é crime? Não está previsto na legislação criminal. Não, ele fez Desculpe. até uma piada, né? Chamou de meu querido diário, do general Heleno. Exato, meu querido diário. Sim, pode ser meu querido diário. Veja, eu não estou dizendo, e eu repito aqui, que esses caras, esses bolsonaristas, o Bolsonaro e sua turma, não sejam golpistas na alma. Eles são golpistas na alma. Eles gostariam de ter dado o golpe. Agora, não foi dado o golpe. O que virou crime no Brasil é cogitação de golpe.
Só que este crime não está previsto no Código Penal. Veja, eu posso fazer as piores anotações possíveis no meu caderno. Posso ter até a intenção de levar adiante um plano maligno de golpe. Mas se eu não executo esse plano, isto não é um crime. É absurdo. Você entende? Não tem a menor lógica. A outra coisa, o 8 de janeiro seria a materialização Materialidade. da tentativa de golpe. Me conte uma coisa. Em primeiro lugar, a ligação entre o Bolsonaro e o 8 de janeiro, que sempre foi a questão principal, que eles não conseguiram resolver. Veja, o Alexandre de Moraes disse no seu voto que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos para disfarçar. Mas cadê a Isso. prova disso? Cadê a prova disso? Isso é uma inferência da parte do Moraes. É um Não há, achismo, não há né? nada. É um achismo. É um achismo. Eu acho que ele foi para disfarçar. O próprio 8 de janeiro, me conte, cadê os tanques? Cadê a chefia do golpe? Cadê os militares? Cadê a destituição dos chefes dos poderes? Inclusive, os chefes dos poderes nem estavam lá. Quem é que dá golpe de Estado em fim de semana? Me conte. Esses caras estavam fulos porque não houve golpe, porque não haveria golpe. Essa que é a verdade. Não é condenável o que eles fizeram? Absolutamente condenável. Mas não é golpe. A imprensa insiste nisso, o STF insiste nisso, né? A PGR insiste nisso, mas não se encontrou nenhum elo entre o Bolsonaro e todos esses aí e o que aconteceu no 8 de janeiro. Olha aqui, eles são moralmente condenáveis? São. O Bolsonaro, na minha opinião, é uma das piores pessoas que existem sobre a face da Terra. Ele demonstrou isso durante a pandemia. Certo? Mas isso não é crime. Você ser amoral, você ser imoral, você ter a intenção de, você cogitar fazer isso ou aquilo, isso não configura crime. Mas isso, para mim, é claro, claro como água. E, no entanto, virou crime. Quer dizer, esse voto do Moraes, 5 horas, de nada. Nada. Absolutamente nada. Não há prova material de que houve uma tentativa de golpe. Mesmo a tal da minuta é uma piada. Veja, a instituição de ato de defesa, ou de ato de ato de estado de defesa, ato de estado de sítio, isso tudo não é uma minuta de golpe. Cadê o plano? Cadê o ato institucional que seria baixado, qualquer coisa que o valha, no É caso de um golpe? um julgamento político, né, Sabino? Claro que é um julgamento político. E não, olha, e os nossos colegas podem deitar e rolar, dizer que foi maravilhoso, que foi lindo, que foi fantástico, que o Bolsonaro merece, que finalmente pusemos no banco dos réus generais. Tudo isso que está sendo dito, podem continuar dizendo, mas fato é que não há. É um crime sem materialidade. É um crime que não se consegue estabelecer a relação entre fatos. Que você tem uma constelação que eles amarraram através da narrativa para configurar um plano. Moralmente, repito, essa gente é absolutamente condenável. Eles são, na sua alma, golpistas? São. O Bolsonaro e os seus filhos e os seus seguidores mais próximos, eles idolatram uma das figuras mais nefastas da ditadura brasileira. Não escondem isso. Então, não é uma gente realmente que eu gostaria de ter como amigo, como amiga. Mas isso não configura crime. Você entende? Essa é a minha análise, porque é a mesma de sempre. Veja, eu esperava que houvesse, não uma revelação, porque
até não poderia, né? Ele teria que submeter isso à defesa, se tivesse uma prova material e tudo mais. Mas eu esperava uma concatenação que desse mais sentido a essa acusação. E, no entanto, eu não encontrei. Não, eu não sou bolsonarista. Eu, como profissional, fui atacado pelos Bolsonaros, pelas crias dos Bolsonaros. Eu não compactuo com o Bolsonaro, não partilho da visão de mundo dele. Porém, isso não importa. O que eu estou olhando é um processo sem pé nem cabeça. É um processo que foi criado na cabeça do Alexandre de Moraes. E que basicamente deve ser o que o Flávio está falando aí nesse momento ao vivo. Eu vou precisar cortar a nossa conversa, Sabino, para ir para a coletiva aí da direita, liderada pelo senador Flávio Bolsonaro. Vamos então assistir. Dá um furo de reportagem, mas ao perguntar para o superior do seu veículo se podia falar, olha, contra o Alexandre de Moraes é melhor não. Então, se vocês acham que isso é uma democracia normal, onde até a imprensa ela é ameaçada de fazer o seu trabalho vital, assim, eu não sei mais em que democracia, parece que vocês concordam com a democracia relativa do Lula. Com relação ao Celso Vilardi, o que eu vi foi a defesa dele muito enfática, elencando várias ilegalidades ao longo de todo esse processo. Inclusive foi um dos que falou que teve apenas 15 dias para analisar os 70 gigabytes, de terabytes que tinha de informações sobre diversas coisas que aconteceram no processo, só para que todos entendam como é que a defesa é cerceada. O Alexandre de Moraes fala, nós demos acesso às provas. Mentira. Mentira porque ele dá acesso ao que o Ministério Público ou a Polícia Federal selecionou, pinçou de todas as quebras telemáticas, de telefone, de conversa de WhatsApp, para que a defesa analisasse aquilo. Quando, na verdade, há uma infinidade de outros contextos, outras conversas, que, sem dúvida alguma, confirmariam ainda mais a inocência, não só de Jair Bolsonaro, como de vários outros acusados injustamente nessa narrativa petista que o senhor Alexandre de Moraes narrou hoje. Eu queria só fazer um acréscimo aqui. Se nós levarmos em consideração que após a denúncia, o Tagliaferri imediatamente já foi acusado de um problema lá em São Paulo, já teve bens bloqueados e tudo. Imagine os jornalistas aqui, se forem demitidos, né, sem justa causa, passarem a ser taxados de, sei lá, inimigos ou coisa parecida, porque vão à Justiça do Trabalho fazer uma reclamação. Tá? Então é uma desqualificação de quem procura seus direitos. Então o patrão vai e desqualifica porque ele foi fazer uma denúncia, ele era amigo, era uma pessoa que tirava foto abraçado, sorrindo, lindo e maravilhoso. Na hora em que ele passou a mostrar as entranhas do poder, ele passou a ser o inimigo, odiado, deplorável, etc. É como se o jornalista denunciasse alguma coisa contra Alexandre de Moraes e ele virasse réu porque está atrapalhando a democracia no Brasil, algo parecido. Essa é a estratégia das ditaduras desde sempre. As ditaduras sempre fizeram isso, desqualificar as pessoas. Da defesa, o Paulo Nogueira, ele fala que tentou demover o presidente Bolsonaro de uma ruptura democrática. Como é que você vê essa Primeiro que ele não falou isso, né? Isso você vê como é que o Alexandre de Moraes tortura até os testemunhos. O que foi conversado lá e que foi admitido era estado de defesa ou estado de sítio, não sei. Um dos dois, algo que está na Constituição. Então, como não havia base para nada, foi todo mundo para casa e nada aconteceu. Então, como é que demoveu de alguma coisa, de tentativa de golpe? Como Dilma consultou Vilas Boas coisas. A Dilma consultou, então, o comandante do Exército, o general Vilas Boas. Ele denuncia isso, inclusive, na revista Veja, e a Dilma está respondendo por alguma coisa? Não está. Então, qualquer conversa pode, a partir de agora, inclusive no privado de WhatsApp, virar um atentado contra a democracia. É esse o país que nós estamos vivendo hoje e que não pode continuar e só vai ter um fim com o impeachment do Alexandre de Moraes. Senador, o senhor pode descrever muito bem o que diz essa perícia, quem condenou e o que ela diz, o que ela... Eu aproveito a pergunta do meu colega. Licença, vou aproveitar a pergunta da minha colega, que eu tenho uma dúvida. Uma dúvida técnica sobre a perícia. O senhor comentou que foi feita pelo Tirotti. O Tirotti, se eu não me engano, né? Se foi o que o senhor disse mesmo. Eu conheço ele também.
Ele é uma figura que, enfim, está envolvido na perícia de outros laudos, envolvendo o padre Júlio Lancelotti em São Paulo. Uma figura um pouco polêmica, um pouco associada até figuras de direita. Eu queria entender um pouco melhor essa escolha da perícia, entender melhor quem foi encomendado essa perícia. Não, obrigado, é importante falar aqui, porque de fato eu não conheço, não sei quem é, o que eu sei é que é uma pessoa renomada e que em vários processos de tramitação no Supremo usa-se a perícia dele. Mas então, o que tem que ser refutado é o que está escrito aqui na perícia, não é quem assina a perícia. Quem encomendou foi o jornalista David Agape, tá? Porque as denúncias que foram trazidas por Tagliaferro e por ele, nenhum veículo de comunicação quis dar prosseguimento, então é uma pessoa que tem que ser respeitada, que solicitou essa perícia, e é feita sobre o quê? Não é sobre o que o Tagliaferro trouxe até a comissão. Isso também está sendo periciado e já adianto para vocês que bate aquilo que ele está dizendo. Estou só esperando o laudo oficial. O que essa perícia traz, eles foram no site do STF, extraíram o arquivo da decisão do Alexandre de Moraes, que determinou a operação sobre os empresários. Do grupo de WhatsApp. De um grupo de WhatsApp, de uma conversa privada. E ao pegar os metadados desse arquivo, chega-se à conclusão que ele foi feito no dia 29 de agosto de 2022, quando a decisão do Alexandre de Moraes foi dada no dia 18 de agosto de 2022. E nas conversas do Tagliaferro, que ele trouxe a público na Comissão de Segurança Pública, ele traz mais ingredientes ainda e de detalhes de como foi feita toda essa transação, porque foi um desembargador, o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, que pede ao Tagliaferro para que ajude na elaboração de uma fundamentação da decisão que já havia sido dada, da operação que já havia acontecido, portanto ele denunciou aquilo e agora um laudo técnico comprova pelas datas que isso foi feito com data retroativa para dar algum verniz de legalidade. Primeiro ele tomou a decisão, depois ele trouxe a cronologia das mensagens confirma. Eu sei que, gente, por favor aí. É o seguinte, a gente... Mas a imprensa não questiona o Mauro Cid, porque fez a não, e outra coisa, gente, por que valeu lá a Vaza Jato, valeu uma extração também clandestina das conversas entre autoridades. Isso foi trazido para dentro do processo, sem nenhum laudo, sem nenhuma certificação de que aquilo realmente aconteceu, que não foi manipulado, e serviu para colocar o Lula onde ele está hoje. Por que a gente aqui que está mostrando laudos ainda, periciais, técnicos, pessoas que a vida inteira se dedicaram ao tema, que estudaram para isso, que inclusive são contratadas por diversas pessoas em todo o Brasil para fazer o que fizeram também nesta situação, e se questiona o laudo? Vamos olhar para o conteúdo das conversas e a comprovação técnica do que aconteceu aqui agora. E a comissão, a nossa comissão de segurança, nós não temos e não sabemos. Vou botar o link aqui na minha rede social para vocês não terem dúvida, para todo mundo poder ler com calma, que eu só estou com uma cópia. Por que o Tagliaferro tomou essa decisão? Não é problema nosso. O fato é que ele tomou a decisão de se desligar. E desses 70 gigabytes, 6 terabytes estão com o Tagliaferro. E vem mais coisa ainda aí do que o senhor Alexandre de Moraes imagina. Quem sabe fazer leitura facial e olha na pergunta do jornalista e como pergunta que até a veia sobe, veio preparado. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o Janot... Não é o Janot. Gonê. Quando o Janot entrou... Desculpa, estou confundindo os PGR. Se fala em intenção, e essa palavra Alexandre de Moraes adora, intenção, teve a intenção de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe. Se abolir essas 3 palavras e mais a palavra Bolsonaro do calendário da vida, apagar, Alexandre de Moraes vai ter que aprender Libra, porque ele só sabe falar isso. Agora, por que o Tagliaferro tomou a decisão, nós não sabemos. Agora, o que ele nos deu é verdadeiro. E por isso, qualquer tribunal digno no mundo, onde nós voltaremos para entregar esses documentos, certamente o senhor Alexandre de Moraes será
preso. Se aqui no Brasil tivéssemos a quem recorrer, para além dessa corte, porque nós não temos para quem recorrer, nós vamos recorrer para eles mesmos, mas vamos entregar na mão deles exatamente aquilo que nós temos e temos testificado, para a vergonha de quem ainda defende algo tão cruel, tão degradante, tão constrangedor, degradável do que está acontecendo no Brasil. Você responsabiliza pelas alegações do Tagliaferro e o que está naquele laudo? Isso que eu queria entender. Mas o seu... Cara, vocês estão questionando o laudo técnico. Pessoas assinaram isso aqui, botaram o seu registro aqui profissional nisso daqui. Fizeram... Ele vai botar no link dele. Eu sei que a gente não tem mais imunidade parlamentar para falar alguma coisa, a gente tem sigilo das nossas fontes, como vocês, jornalistas, também têm. E ainda assim a gente está aqui, se alguém quer ler o laudo, que ninguém me pediu para ler o laudo, impressionante. Flávio, eu tenho uma dúvida, que não tem a ver com Eu isso. vou botar na rede social aí, já que como é algo que vai contra, né, o que estão fazendo aí com o Bolsonaro, parece que ninguém se interessa muito. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar nas redes sociais o link para que vocês possam ler. Aí questionem os técnicos que escreveram. Eu acho que ninguém ia fazer um trabalho de brincadeira, ia deixar a seriedade de lado, o seu profissionalismo de lado com uma coisa tão séria como essa. E mais, tiveram coragem, mais uma vez, de colocar os seus nomes aqui. Porque até a imprensa ficou com medo, mesmo com a imunidade que tem do sigilo da fonte. Eles estão fazendo o trabalho deles. As informações trazidas por Tagliaferro são verdadeiras. É um cara que está fora do Brasil, longe da sua família, com medo de ser morto, preocupado com a sua família aqui, e que mesmo assim tomou a decisão de denunciar tudo que ele está denunciando. Então cabe a nós aqui, a nossa obrigação mínima é dar o mínimo de amparo para essa pessoa e para sua família e dar aqui a credibilidade para o que ele falou, porque está comprovado, não só com esse laudo, mas com a cronologia de todas as mensagens de WhatsApp que ele trouxe na Comissão de Segurança Pública. Portanto, Alexandre de Moraes cometeu fraude processual e outros crimes que nós também vamos trazer à tona após uma perícia oficial, mesmo que isso não seja necessário, porque a própria operação em cima dos empresários que conversavam no WhatsApp foi feita com base em uma matéria de jornal. Portanto, com base em uma matéria de jornal, se a PF fosse isenta, era para ter instaurado uma investigação também sobre o que foi denunciado. Mas não acontece, porque claramente hoje a Polícia Federal, pelo menos uma parte dela, esse grupo especial do Lula dentro da PF, que está subordinado ao Alexandre de Moraes, eles apenas fazem investigações contra quem é de direita ou contra Bolsonaro. Se eles dedicassem 10% do tempo que eles dedicam para fazer toda essa sacanagem que fazem nós, para investigar quem foi que mandou o Adélio dar uma facada em Jair Bolsonaro, já teriam chegado no mandante. Mas aí parece que não interessa. Obrigado, gente. A história será passada limpo, a história será passada limpo. Os algozes de Jair Bolsonaro... Sabino, oposição, aproveitando o intervalo do julgamento no Supremo Tribunal Federal, para dar o que falar, né? Para falar principalmente sobre Tagliaferro. A gente não teve oportunidade, nem eu nem você, de falarmos sobre Tagliaferro, ele que inclusive concedeu uma entrevista aqui para o Contexto, mas a direita aproveitando essa brecha aí do Supremo. Mas é o papel dos políticos, claro, é o papel do filho, defendendo o pai, enfim. De qualquer forma, tem este lado também, né, que nós já abordamos aqui, que são as denúncias e todo o material trazido pelo Eduardo Tagliaferro, que trabalhava num cargo de absoluta confiança do Alexandre de Moraes no TSE. Quer dizer, não é pouca coisa. Claro. Neste momento, e eu defendi aqui isso no nosso último programa e volto a defender, ele deveria ser ouvido, deveria se investigar o que ele está denunciando. Ele deveria estar sendo protegido, inclusive, pelo Estado brasileiro, para verificar exatamente até onde vai a verdade do que ele está dizendo. Olha aqui, Neila, o que me preocupa, e eu escrevi hoje isso, o Bolsonaro está condenado, né? Esse suspense que a imprensa tenta criar não existe, né? Não. O que não se sabe ainda é o tamanho da pena, em função justamente da absorção ou não do crime de golpe de Estado e o crime de abolição do Estado de Direito, né? Agora, o que me preocupa, voltando ao ponto,
é que ao longo, desde o primeiro inquérito aberto de ofício, inquérito sigiloso do STF, em 2019, inquérito das fake news, até agora, o ministro Alexandre de Moraes e o STF chancelou passou por cima da Constituição, atropelou a Constituição. Nós assistimos a atos de censura, relativização da liberdade de expressão, triagens ideológicas, pescas probatórias, buscas e apreensões arbitrárias, prisões preventivas abusivas, penas excessivas. E agora há essa suspeita levantada por um ex-ajudante, um auxiliar do próprio Alexandre de Moraes, de que foram cometidas fraudes processuais também. O que a gente leva de tudo isso é que o STF feriu a Constituição para condenar gente que cogitou ferir a Constituição. É um completo nonsense. Não faz sentido, não há lógica. Certo? Você fere a Constituição para condenar pessoas que são acusadas de cogitar ferir a Constituição. Não acho isso razoável. Acho, sim, que porque é o Bolsonaro, a imprensa tem uma má vontade tremenda. Se não fosse o Bolsonaro, a imprensa já estaria gritando. O que você ouve são só resmungos, de vez em quando em editoriais, mas a imprensa está apoiando esse estado de coisas porque o STF convenceu a imprensa de que, sim, a Constituição pode ser atropelada para que seja defendida. Eu nunca vi isso. Agora, muito me impressiona também, Sabino, não ser a ideia apenas de um ministro, porque nós estamos vendo todos os demais ministros, é o que a gente deve ver, seguir o voto do relator, com uma exceção ali, uma exceção ou outra do ministro Luiz Fux. Ou seja, todos atropelando a Constituição. Porque não é um ato individual, de vontade individual do Alexandre de Moraes, o que não exime das suas responsabilidades. É um ato do STF. O STF concordou na abertura daquele primeiro inquérito que deu origem a todos os outros, né? Enfim, deu a essa apropriação indébita da parte do STF do processo acusatório. Então, todos os ministros são cúmplices nesse espetáculo triste que a gente está assistindo. Eu acho isso muito preocupante, Neila. Acho que, inclusive, o poder adquirido pelo STF no curso de todos esses processos, esses inquéritos intermináveis, esse poder, o STF não vai renunciar a ele. Não vai. E nós continuaremos a ter um STF que transborda do seu leito constitucional, que invade as esferas do legislativo e do executivo, que despreza as instâncias inferiores do próprio judiciário. Veja, essa gente não deveria estar sendo julgada no STF. Eu falo, principalmente os caras lá do 8 de janeiro. Eles não têm foro privilegiado, foro especial. Que história é essa? Eles não puderam recorrer. Certo? O Lula, em algum momento, disse que o Jair Bolsonaro teve direito à defesa, disse numa entrevista a um desses jornais internacionais. Não é verdade. Não. O Lula teve direito à defesa. O Lula teve direito à defesa na primeira instância, na segunda instância, nas instâncias superiores. Foi uma sucessão de condenações. O Bolsonaro não. Nem o Bolsonaro, nem os outros. Agora, por que o Bolsonaro é moralmente condenável? Não deve ser aplicada a ele o que está previsto na Constituição e nos códigos emanados da Constituição? Desculpe. Isso não faz... Olha, eu conheço advogados simpatizantes do PT, que foram advogados de mensaleiros,
certo? Eles estão horrorizados com o que está acontecendo no STF. Horrorizados. Isso é julgamento sumário. E voltando ao nosso ponto inicial, 5 horas de voto e nenhuma mísera prova, mísera prova da ligação entre o ex-presidente da República e os atos de 8 de janeiro. Não ligação material, que é o que importa no crime. Ah, ele inspirou, ele assulou. Ok, mas não é crime. Não é crime. Me mostra onde é que está o crime aí. Ninguém está ali para avaliar juízo de valor, né? Gente, olha aqui, a gente passou agora da criminalização de mensagens privadas, em que empresários, vamos pegar o caso dos empresários manifestam o seu inconformismo com a eleição do Lula, e um deles desabafa, diz, se tivesse golpe de Estado seria ótimo, alguma coisa assim. Criminalizou-se isso, e agora se criminaliza também a anotação. Quantos de nós não falamos isso, até no grupo da família, né, Sabino? Não expressamos a nossa... Veja, Neila, não dá, você entende? Isso não existe. Não é que um plano foi desmontado, não. Havia pontos que eles reuniram como se fosse um plano. Né? Que tinha gente maluca, golpista, que a alma era golpista, de todos eles, não há a menor dúvida. Que é uma gente que não vale nada, eu também acho. Agora, não há crime. Eles não cometeram crime. Com isso aí que foi mostrado, não há crime. E eu gostaria só de abordar com você a questão da defesa. É verdade, essa quantidade de terabytes aos quais a defesa não teve acesso é gravíssimo, ao contrário do que faz crer o Alexandre de Moraes. Por quê? Naquilo que não foi aproveitado pela PGR, podia estar a prova de inocência, né? Ou seja, uma confirmação, uma reafirmação de inocência, de que não havia plano. Não estou dizendo que há. Poderia haver, só que não foi permitido à defesa acesso a isso. Então não teve, não houve, a defesa não foi livre, não foi completa, não pôde ser exercida na sua plenitude. Isso também é muito preocupante. É muito preocupante. E o ministro abriu, né? Ele começou falando lá a parte das preliminares, falando justamente uma das questões que foram questionadas pela defesa foi essa questão dos terabytes aí do processo, que eles não conseguiram abrir. Alguns sequer conseguiram abrir os documentos, Sabino. Como é que você vai defender? Neila, veja, direito é formalidade. Direito é forma. Há ritos, há procedimentos, certo? A defesa não teve acesso a isso e não se gravou a acariação entre o Câmara e o Mauro Cid. Sim. E as defesas levantaram isso também. Isso foi descartado como se fosse coisa de só menos. Num julgamento que vem sendo completamente transmitido, né? A fase de instrução... Não faz o menor sentido. Sob a desculpa de que isso poderia ser aproveitado, haver recortes malévolos, etc. Mas não importa. Aliás, quem é que vaza decisão de ministro? Não são os advogados, né? Não. Os vazamentos só são bons quando são convenientes, é isso. Mas o fato que importa é que a defesa tinha o direito de gravar. Se isso fazia diferença, não fazia diferença, isso é um problema da defesa. Mas o direito de gravar, de ter a gravação, é um direito inalienável, que foi retirado. Não se pode fazer isso, não se pode tratar. O que me chamou a atenção no voto do Moraes foi o sarcasmo dele em relação aos advogados de defesa. Olha, eu acho isso inadmissível da parte de um juiz. É inadmissível. Os advogados são especialmente protegidos pela Constituição Federal.
Eles têm o direito de se contrapor aos juízes, de questionar os juízes. Eles não podem ser ridicularizados. Eles não podem ter os seus direitos tolhidos, a sua ação tolhida. E aconteceu tudo isso. Está acontecendo. Está acontecendo. É grave. Olha, é gravíssimo o que está acontecendo no Brasil. É gravíssimo. Isso não é uma defesa do Jair Bolsonaro. É uma defesa do Estado Democrático de Direito, do verdadeiro Estado Democrático de Direito. Direito é forma. Quando essa forma é conspurcada, acaba. Estado Democrático de Direito, que é a frase, o termo, né, que a gente mais escuta nos últimos dias, nos últimos meses, mas como você bem disse agora, o Estado Democrático de Direito não vem sendo defendido da forma como precisa. Afora isso, que você tem um juiz que investiga, você tem um juiz que é vítima, você tem, um sistema, achar que o sistema acusatório foi respeitado, está sendo respeitado, olha, é uma piada. Ele disse que não é uma samambaia, Sabino. Não, é uma completa piada. Não, ninguém está dizendo aqui que o juiz tem que ser um autômato, né? Ou uma samambaia. Né? O Sérgio Moro não foi uma samambaia. Né? E o Sérgio Moro, as acusações que fazem ao Sérgio Moro, comparadas ao que hoje nós estamos assistindo no Supremo Tribunal Federal, olha, é fichinha. É fichinha. Não é possível você ter advogado sendo humilhado e ridicularizado por um ministro do STF. Foram várias ironias, né, ao longo da leitura desse voto. O ministro foi extremamente irônico. Ele foi sarcástico, né? Ele foi sarcástico. É uma coisa... Num julgamento dessa importância, né? Embora o resultado já esteja dado, mas é um julgamento que galvaniza a nação, né, como se dizia antigamente, não dá. Quer dizer, em qualquer julgamento já é inadmissível, imagina um julgamento desse. Sabino, daqui a pouco começa o voto do ministro Flávio Dino. O que esperar do julgamento do ministro Flávio Dino, a não ser mais do mesmo? Gente, sabe, essa coisa aí, quer dizer, um julgador é o Alexandre de Moraes, que seria a principal vítima. O outro é ex-ministro do adversário político do Bolsonaro. E ainda há um outro ministro que foi advogado do adversário político do Bolsonaro. Sabe, é um problema. Veja, é um problema. Olha, eles podem até agir com transparência e imparcialidade, mas sempre vai pesar a suspeita de que isso aí não é um julgamento justo. É natural. Vale lembrar, Sabino, das imagens do Ministério da Justiça que o Flávio Dino não quis liberar à época da CPMI que aconteceu lá no Congresso. Há vários problemas no curso desse processo, a gente sabe. Né? O que não justifica nada do que foi feito na Praça dos Três Poderes naquele 8 de janeiro. Claro. Eu mesmo escrevi que eu considero aquilo um ato de terrorismo. Considero mesmo. Aquela gente queria aterrorizar os poderes constituídos. Certo? Essa era a intenção. Foi um desafogo e, ao mesmo tempo, um ato de terrorismo. O que não significa que essas penas tivessem de ser tão enormes assim, tão grandes assim. Né? Porque também não houve, em muitos casos, as condutas individuais foram ignoradas. Sabino, eu vou foi um julgamento de massa.
Vou cortar a Vamos nossa lá. análise, porque vai voltar agora o julgamento, vai ser retomado então agora. O ministro Cristiano Zanin já abriu a sessão.